Os 10 mandamentos, eles têm uma peculiaridade. Eles estão divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos, eles estão conectados à relação do homem com Deus. Então, os primeiros 4 mandamentos, eles se referem ao relacionamento meu com Deus, teu com Deus. Não ter outros deuses além do Senhor, não ter ídolos, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia do Senhor. Os 6 últimos mandamentos, eles estão conectados à relação do homem com seu próximo. Então, 4 Deus estabeleceu para a relação dele, ou do homem com ele. E 6 ele estabeleceu para a relação do homem para com o seu próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar nada dos outros. Na primeira mensagem nós vimos que os 10 mandamentos foram palavras que Moisés ouviu da boca do próprio Deus, e se alguém diz crer em Deus e crer que a Bíblia é a palavra de Deus, então não resta outra coisa a fazer senão obedecer estes 10 mandamentos todos. Nós vimos que a razão pela qual há mandamentos que não são respeitados, obedecidos, que estão sendo considerados ultrapassados hoje, é porque aquele que diz crer em Deus, na verdade, não crê, apenas diz crer. Na segunda mensagem, nós vimos que as razões pelas quais Deus deu, ou nós vimos as razões pelas quais o Senhor Deus deu os seus mandamentos, e que obedecê-los é demonstração de gratidão para aquele que foi salvo da morte eterna pela graça em Cristo Jesus, pois a lei nos manda para Cristo, e Cristo nos manda obedecer a palavra de Deus, a lei, para darmos prazer ao coração de Deus. Na terceira mensagem, nós começamos a ver os 10 mandamentos individualmente, e começando pelo primeiro, eu levei você à necessidade de refletir se o Deus que você diz crer é o Deus verdadeiro. Porque esse Deus, o Deus verdadeiro, não aceita concorrente. Desde o encontro anterior, nós estamos vendo o segundo dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, e como nós vimos, esses mandamentos continuam ou permanecem valendo para hoje. Nós vimos que esse segundo mandamento apresenta 2 sessões, e nós vimos a primeira sessão no nosso encontro passado, quando o Senhor manda não fazer ou ter para si imagem de escultura, de absolutamente nada que exista, e de não se encurvar a elas, e de não as servir, porque todo ídolo é a representação de um Deus, e todo e qualquer ídolo concorre com Deus na vida do homem. Agora nós veremos a segunda sessão deste mandamento, para entender o complemento dessa lei, quando o Senhor apresenta uma característica a seu respeito, quando ele diz, sou zeloso, e as consequências decorrentes dessa lei para o homem que a obedece e para o que desobedece, que são as bênçãos e as maldições decorrentes da escolha que o homem faz de obedecer ou desobedecer a lei de Deus. Então vamos examinar a segunda seção do texto, que está nos versículos 4 até 6. Eu convido você a ler o mais forte que você puder, para que todos que estão em casa possam ouvir. Que gente bonita e de voz forte nós temos aqui. Vamos juntos? Vamos lá? Não.
Como vimos, esse mandamento, ele está visceralmente conectado ao primeiro mandamento, quando Deus determinou: vocês não terão outros deuses além de mim. Veja que novamente o Senhor enfatiza, dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus. Olha que ele usa essa expressão de novo. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ele enfatiza: porque eu, o Senhor. Ele não diz: porque eu, teu Deus. Por que será que ele não apenas diz: porque eu, teu Deus, sou Deus zeloso? Não, ele diz: porque eu, Senhor, o Senhor, teu Deus. Nós aprendemos na nossa língua a respeito dos artigos definidos e indefinidos. Um artigo indefinido não define coisa alguma. Por isso a palavra de Deus, falando a respeito da adoração de Abel e de Caim, diz que Caim, quando trouxe uma oferta ao Senhor. E falando a respeito da oferta de Abel, diz que Abel trouxe do melhor que possuía. O que é uma oferta? É qualquer coisa. É algo sem um valor especificado, algo que não foi envolvido ali o esmero, o cuidado. Foi uma coisa qualquer, uma qualquer coisa. Para isso nós temos, diferenciando esse artigo indefinido, o artigo definido: o, a, os, as. A palavra de Deus fala sobre a oferta da viúva pobre. Não fala da oferta ou uma oferta da viúva pobre. Aquela mulher que, tendo apenas aquelas 2 moedinhas, ela veio e consagrou do seu melhor tudo o que ela tinha. Na nossa língua, nós temos essa riqueza de detalhes que nos ajudam a compreender a diferenciação entre o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é definido, o que é indefinido. E nesta tradução para a nossa língua está de forma explicitada. O Deus vivo, ele diz: porque eu, o Senhor teu Deus. A palavra traduzida por Senhor teu Deus, no original, é o tetagrama sagrado, chamado tetagrama sagrado, ou seja, as 4 letras que compõem o nome de Deus, que transliterado se escreve Iavé, ou outros ainda preferem escrever Javé, ou ainda outros preferem escrever Jeová, que nada tem a ver com os testemunhos de Jeová, mas a leitura desse tetragrama sagrado, que é o nome de Deus, e que deve ser entendido como sendo: eu existo. Diga: Iavé, Jeová, Javé, mesma coisa. Quer dizer, eu existo. Quando Moisés tem um encontro com o Senhor e é comissionado por ele para voltar para o Egito e libertar os hebreus, Moisés pergunta-lhe qual o seu nome, para que pudesse dizer aos hebreus, quando voltasse, quem é o Deus que o enviara até eles. Ao que o Senhor responde a Moisés: diga para eles que aquele que existe te mandou. Não é Osíris, que foi criado pelos seres humanos na sua vaidade e influenciado por espíritos imundos. Não é Ra, porque alguém ficou olhando para o sol e viu o poder do sol e acreditou, por influência de demônios, que o sol seria uma entidade sobrenatural com poder para ser invocado e atender aquele que o invoca. Não! Diga para eles que é aquele que existe. O que isso tem
de tão peculiar, de tão extraordinário? Porque aquele que existe, porque tudo o mais é vaidade do homem, é falsidade inspirada por demônios para serem associados a ídolos, de modo a tirar do único, verdadeiro e existente Deus a adoração, a veneração, o culto e o serviço devidos somente a Ele. Então o Senhor está ordenando: não tenham, nem sirvam a ídolos, pois só eu existo. O resto é mentira, é falsidade, só eu sou a verdade. Quando esteve entre nós o Senhor Jesus, Deus com o Pai e com o Espírito Santo, aleluia, afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão, ele não disse eu sou um caminho. Há muitos que estão por aí dizendo todos os caminhos levam a Deus. Por muito tempo eu discordei, mas não é que eles têm razão? Porque a palavra de Deus diz que haverá um dia quando toda a humanidade não existirá como existe hoje, porque todos morreremos e iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Então todos os caminhos vão levar a Deus. Todos os caminhos. Justos e injustos, bons e maus, todos estaremos diante do tribunal de Deus. Então a questão é, se todos os caminhos levarão até Deus, você tem certeza que o caminho pelo qual você está seguindo vai te levar para ouvir de Deus: bem-vindo, meu filho, entra e possui a herança que eu preparei para você desde o princípio? Ou virá: apartai de mim, porque eu nunca te conheci, teu lugar é junto com os demônios, porque você foi rebelde, você me rejeitou. Ah, amados, o Senhor diz: não tenha nem sirva a ídolos, porque eu, o único que existe, sou Deus zeloso. Ser zeloso é um dos atributos de Deus que preserva a sua santidade e retidão eternamente. Deus está dizendo com isso que Ele não aceita, não transige, não faz vistas grossas, não é compreensível com aquele que não respeita a sua santidade e que há consequências para aqueles que o desonram. Não tem esse negócio. Mas não dá para simplesmente ficar assim. Não dá. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, Ele disse também que nós devemos apenas dizer sim ou não. Ficar em cima do muro, em outras palavras, procede do maligno. Não tem como dar jeitinho. É definido. E nós estamos vivendo num tempo quando Satanás tem trabalhado a mente da humanidade para determinar até mesmo que o sexo é indefinido. Não há mais definição para coisa nenhuma. Se nós passamos ao ponto de admitir que até mesmo sexo masculino e feminino não são determinados por Deus na criação, acabaram-se todos e quaisquer corolários de certeza. Acabou tudo. No que é que a gente pode ter certeza? Deus não aceita, Deus não transige, Deus não faz vistas grossas, Deus não é compreensível com aquele que não respeita a sua santidade e que há consequências para aqueles que o desonram. É isso que Deus está dizendo: eu sou zeloso. Isso é o que Ele diz, verso 5: porque eu,
o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amados, quando Deus diz que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, Ele não está dizendo que Ele amaldiçoa a descendência daqueles que o desonram, como uma leitura simples parece dar a entender. A razão pela qual muita gente está aí a refutar a Bíblia como palavra de Deus, é porque quer ler a Bíblia como meramente um livro. E mesmo como um livro, não lê como deveria. Porque tirar um texto do seu contexto dá pretexto para se afirmar aquilo que se queira. Por isso o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer tem intimidade. Você não pode ter intimidade com a palavra de Deus se você não conhecer a Bíblia. Você nunca leu de Gênesis a Apocalipse? Não, pastor, eu já li umas 10 vezes. Então você não leu nada. Leu muito pouco ainda. Você tem 30 anos, só leu 10 vezes? Você tem 20 anos de cristão, só leu 3, 4 vezes? Então o que é que Deus está dizendo aqui? Visita a maldade dos pais nos filhos. Amados, a Bíblia é clara em afirmar que Deus não castiga uma pessoa pelos pecados da outra. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, nós lemos assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, se assim não é, como entender a afirmação de Deus, de que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos? E o que é isso que Ezequiel está falando aqui? Parece dar margem para aqueles que querem afirmar que a Bíblia tem contradições, que você não pode acreditar que ela seja a palavra de Deus, mas não há nenhuma contradição aqui. O que Ezequiel está falando é que, para o contexto da salvação, da vida eterna, a minha filha não terá direito nenhum, pelo que de bom eu fizer, e pela minha vida ser consagrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. A minha salvação não salva ela, assim como a minha perdição não a faz perdida, porque a salvação e a vida eterna é a escolha individual que cada um faz. Mas também fala da realidade da vida terrena. Não é porque o meu pai se tornou um bandido, um criminoso, cometeu atos vergonhosos, que ainda que eu me sinta constrangido e sofra o pejo da sociedade, do bullying na escola, eu é quem farei a escolha, se a minha vida será uma vida para viver das consequências do erro que ele cometeu, se eu cometer dos mesmos erros que ele. Mas então o que é isso que Deus está dizendo? Eu visito a maldade ou a iniquidade dos pais nos filhos. É que, irmãos queridos, há diferença entre punição direta de Deus e a sua não interferência nas leis da hereditariedade. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu tenho uma propensão genética, se eu desenvolvi na minha genética alguma coisa que não seja boa e positiva, eu fatalmente vou transmitir isso para meus filhos, que eu vier a ter. Todo mundo sabe disso, sim ou não? Sim ou não? Deus não interfere nisso. Pastor, mas ele não pode interferir? Eu disse que ele não pode.
Eu disse o quê? Deus não interfere. Essa não é uma questão que Deus está... Espera aí. Desenvolveu ali não vai passar para o filho. Não, vamos interromper. Não, Deus não faz. Ele pode fazer? Pode. Ele é Deus. Ele é Deus. E agindo Ele, quem impedirá? Mas, via de regra, Ele não vai interferir nas leis que Ele estabeleceu e que estão na hereditariedade. O que Deus está dizendo é que Ele não interferirá nessas leis, ou seja, filhos de pais viciados, promíscuos ou de má conduta, podem nascer prejudicados moral e fisicamente, devido às tendências herdadas dos pais, e a ciência em nossos dias comprova isso, e deu até um nome para isso, científico. O nome é epigenética. Você pode repetir? Diga depois de mim. Epigenética. Não é para você colocar o nome no seu próximo filho, tá? Epigenética, não. O que é a epigenética? Epigenética é uma área da ciência que comprova que experiências vividas pelos pais, dieta, traumas emocionais, tratamento hormonal, por exemplo, podem ser transmitidas para os descendentes através da memória epigenética. Como é que isso se dá? Durante o desenvolvimento do DNA, durante o desenvolvimento do ser humano, desde que nasce, o DNA que compõe os nossos genes acumulam marcas químicas que determinam a quantidade expressa de genes. Esse conjunto de marcas, que são marcas químicas, é conhecido como epigenoma. Também não vai colocar isso aí no nome de filho não, hein? O epigenoma pode ser afetado por experiências positivas, como relacionamento de apoio e oportunidades de aprendizagem, ou influências negativas, como toxinas ambientais, circunstâncias estressantes da vida, que deixam uma espécie de assinatura epigenética única nos genes e que levarão as gerações futuras a sofrerem consequências que serão positivas ou negativas. Você já viu uma criança pequenininha? Um aninho e pouquinho. Está no colinho do papai. Você vai brincar? Que coisinha, que vai para a tua cara e... Pau. Já viu? Quem já viu isso acontecer? Quem foi que ensinou essa violência para a criança? Quem ensinou essa criança a ter esse tipo de atitude? Não sabe falar, não sabe nem que existe. Quem foi que ensinou? Você põe essa mesma criancinha brincando com outra criancinha. Aliás, você põe essa criancinha brincando sozinha com um brinquedinho. 5 minutos depois, coloca uma outra criancinha da mesma idade ou próxima. A criancinha vai caminhar, vai engatinhar na direção para pegar o mesmo brinquedinho. Ela vai pegar o brinquedo e vai fazer assim. Quem já viu isso acontecer? Quem foi que ensinou para essa criança a ser egoísta? Quem está entendendo? Amados, Deus é amor. O Senhor Jesus nos ensinou que Ele é o nosso Pai que está nos céus. Todo bom pai não apenas nos dá acalento e promove nosso conforto e segurança, mas também nos dá advertências para que não venhamos cometer atos que nos levem à dor e ao sofrimento. Eu quero que você, adolescente, abra bem o seu ouvido para ouvir o que eu vou dizer agora. Você tem um pai chato? Você tem uma mãe chata? Vive pegando teu pé. Vive querendo satisfação. Vive dizendo para você, não faça isso, não faça aquilo. Olha, é chato, né? Sabe por que é assim? Porque te ama.
Todo pai bom, toda mãe boa, não dá apenas acalento, promove nosso conforto e segurança, mas nos dá advertência para que a gente não venha cometer os erros que nos levem à dor e ao sofrimento. E o Senhor Deus, que criou o mundo perfeito, para colocar nele um ser humano perfeito que Ele criou para ter relacionamento com Ele, viu esse ser humano se tornar corrompido pelo pecado, por dar ouvidos à influência corrupta de Satanás e causar a sua própria destruição pelo sofrimento e a morte, impondo uma separação entre ele e Deus. Apesar disso, o Senhor está agora estabelecendo uma aliança com aquele povo que escolheu para, através dele, alcançar toda a humanidade. Então ele se revela mais uma vez e está estabelecendo concretamente o meio para que eles não voltem mais a serem humilhados, nem seus descendentes, como foram por 400 anos que eles permaneceram escravos no Egito. Por isso o Senhor estabelece como mandamento: não se voltem ao paganismo, nem à idolatria, pois não existe outro Deus além de mim. E mostrei isso claramente ao libertar vocês da escravidão no Egito, mostrando que todos os deuses e ídolos que tinham lá, nada eram, como nada são, pois só eu sou Deus, a quem vocês devem adorar, servir, honrar, pois só eu posso verdadeiramente dar a vocês a paz e satisfação que precisam, a vitória sobre o mal. Então, não me desonrem, dando lugar ao diabo, pois isso amaldiçoará vocês, levará seus filhos e descendentes a sofrerem com as consequências disso. Antes, honrem-me com a sua integridade, e vocês serão abençoados, e seus filhos, e os filhos depois deles. É isso que Deus disse. Amados, olhemos ao nosso redor e constatemos como a sociedade está corrompida pela maldade. Olha como está corrompida pelo sensualismo. Você liga o TikTok, o que vem logo de cara? A mulher sensualíssima, vestida sensualissimamente, com a dancinha, para quê? Para ser teu ídolo. Está tudo errado. Sociedade corrompida pela maldade, pelo sensualismo, pela cobiça, pela inveja, pela idolatria. Um homem buscando desenfreadamente a satisfação dos seus interesses, sem santidade, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com os princípios e valores que o levem à lembrança do Deus vivo que o criou. O que foi que o ser humano perdeu quando pecou? Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. E o que é isso? O homem perdeu isso. E o que é isso? Diga: caráter moral de Deus. Você tem o caráter moral de Deus? Você está reconstruindo o caráter moral de Deus em você? Santidade, pureza, dignidade, honradez. A humanidade tem vivido tempos extremamente difíceis, quando ideologias e filosofias humanas sobrepõem ao transcendente e o homem busca satisfazer sua necessidade de paz e harmonia até coisas inanimadas, inferindo a elas poder que não possuem para lhes proporcionar paz, harmonia, realização, solução para os seus problemas. Pegam lá um cristal e imputam naquele cristal o poder sobrenatural de fazê-los abençoados. Isso é idolatria, egolatria, corrupção, é ofensa a Deus.
Não é possível para o homem viver paz, equilíbrio e satisfação se insiste em desonrar seu Criador que o criou para ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. Eu quero perguntar a você, quanto das atitudes que você tomou durante essa semana, você primeiro pensou se o que você ia fazer desonrava a Deus? Quantas das atitudes que você tomou ao longo dessa semana, você foi vazão à carne, à sensualidade, ao desejo, mas não buscou saber, não buscou confrontar aquele desejo, aquela intenção com o propósito de Deus para você? Quantas das atitudes e decisões que você tomou ao longo dessa semana, como marido, como esposa, como filho, como pai, como cidadão, como empresário, como empregado, em todas as áreas do relacionamento, quer seja para aquilo que você pretendia fazer, até mesmo no ministério, quantas delas você antes procurou saber se Deus se agradava daquilo? E você se diz crente, filho de Deus, salvo por Jesus, nova criatura em Cristo, tem herança no céu. Se você está cansado de viver uma vida de desacertos, se você olha para o seu passado e vê que na história dos seus antepassados, a começar dos teus pais, a vida não foi vivida de modo a honrar a Deus, você pode fazer a escolha certa e se voltar para Ele hoje e começar uma história nova, uma história de honra, de submissão, de obediência ao único, eterno e verdadeiro Deus que te ama e só quer o teu bem. Esse Deus te amou de tal maneira que enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para que pagasse com o seu sacrifício na cruz o preço de resgate da tua alma, para tirar você das garras de Satanás, da condenação e da morte eterna. Então, o que você deve fazer? Obedeça a Ele. Ele diz: não tenha outro Deus além de mim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão, do jugo do pecado, da morte eterna, da perdição eterna. Você diz que recebeu meu filho como Salvador, Senhor. Então, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da morte eterna, através do meu filho. Não tenha ídolo. Não te encurve a eles. Não sirva a eles. Porque eu sou Deus zeloso. Eu não volto atrás naquilo que já estabeleci e já determinei, e que está inserido em você, está programado em você, biologicamente, que vai afetar a sua psique, que vai afetar a dos seus filhos e das gerações depois de você. Porque eu visito a maldade. Por que é que Deus diz eu visito a maldade? Porque quem criou esse mecanismo e que existe em nós, foi Ele que nos criou. Ele está dizendo, fui eu quem criei. Mas Ele não criou para dar o mal, não criou para gerar o mal, Ele criou para o bem. Eu confesso que nunca pesquisei sobre isso, talvez você possa saber e vai me ajudar depois. Me procura depois e me fala, pastor, foi assim. Eu não sei quem criou a faca. Eu não sei se alguém sabe quem foi que criou a faca. Porque, por certo, a primeira faca deve ter sido de uma pedra lascada. E se foi saber quem foi o cara que primeiro usou uma pedra lascada como faca, fica difícil saber. Mas eu quero crer que dificilmente, é difícil para mim acreditar, que quem inventou a faca, pensou nela como um instrumento para tirar a vida de outra pessoa. Mas pensou nela para ser um instrumento de facilitação, como recurso para preparação de alimento, por exemplo.
Mas todo mundo usa faca para esse propósito, sim ou não? Não. Não usa. Deus estabeleceu em nós um mecanismo, que é o mecanismo da capacidade, da potencialidade que nós temos de, em gerando uma nova vida, esta nova vida, levar com ela as características que nós desenvolvemos. E quando a palavra de Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus deu o poder ao homem dizendo, domine ele sobre todas as coisas que nós criamos. Vou falar sobre uma coisa aqui, que vai parecer meio bobo para alguns, mas você já vai entender. Quem aqui tem medo de barata? Tem coragem de levantar a mão? Para dizer, eu tenho. Eu estou vendo as mulheres, eu quero saber dos homens. Tem alguém, um homem que tem coragem de dizer? Por que você não tem coragem de dizer? O ter medo da barata já é um problema. O ter medo de dizer por que tem medo da barata, por ser homem, já é outro problema, muito sério também. Mas eu quero tratar só do primeiro problema, tá bom? Por que você tem medo de barata? Bichinho bobo, ele foge de você. Se você fizer assim, ele está correndo. Ai, porque... Aí vem a desculpa esfarrapada. Ai, porque é nojenta. Tem tanta coisa nojenta para outros que para você... Está tudo bem? Não, não é porque é nojento. Deus, quando criou o homem, disse assim, domine sobre todas as coisas criadas. Mas você tem medo de barata. Sabe o que significa isso? Onde está a característica que vem de Deus? A gente perdeu quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram. E desde lá, epigeneticamente, vem sendo transferidas de pais para filhos, de pais para filhos, de pais para filhos, de pais para filhos. É quebrado quando alguém assume uma realidade de vida diferente, quando descobre Deus e se abraça com o Senhor para viver para a glória dEle. Isso é quebrado. Quebra-se a maldição ali e começa-se a construir uma nova realidade de vida. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez, se é que verdadeiramente recebeu Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. Por quê? Porque todas as coisas da perdição, da desfiguração, daquilo que não lembra Deus, daquilo que foi roubado do homem, da sua característica que deveria ser trazida desde Deus, começa a ser reconstruída agora. A partir desta realidade, de um novo nascimento espiritual, moral, social, da disposição dessa pessoa de andar e viver para dar prazer ao coração de Deus. Se você está cansado de uma vida de desacertos, se você olha para o seu passado e vê que na história dos seus antepassados, a começar dos teus pais, a vida não foi vivida de modo a honrar a Deus, você pode fazer a escolha certa e voltar para Ele hoje e começar uma história nova, uma história de honra, uma história de submissão e obediência ao único, eterno e verdadeiro Deus, que ama você e que vai fazer você mais que vencedor sobre todas as coisas. Ele não vai impedir que você enfrente problemas. Ele não vai impedir que o sol aqueça torrencialmente. Ele não vai impedir que você viva num ambiente em que você possa vir até mesmo a sofrer perseguição. Ele vai capacitar você, apesar de tudo e qualquer coisa, para ter paz, equilíbrio e satisfação. Esse Deus que te amou de tal maneira que enviou seu próprio Filho Jesus, quer ter relacionamento com você.
Mas tem uma coisa que impede esse relacionamento. É se ele não for o teu único, eterno e verdadeiro Deus. Se você tem um ídolo, se você serve algum ídolo, e nesta manhã, para você que não estava conosco aqui, nós falamos claramente a respeito de ídolos, e eu recomendo você, aqui essa semana, procure lá no canal do pastor Cláudio Barroso, essas mensagens estão sendo colocadas lá, para que você não continue sendo enganado, e nem a si mesmo se engane, porque Deus é zeloso, e Ele visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o desonram. Mas Ele tem também a notícia boa: faço misericórdia e abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Então ama a Deus, honre a Deus, obedeça a Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não existe prazer nenhum que vale a pena desonrar a Deus. Não tem grama nenhuma mais verde do vizinho que valerá a pena se desonra a Deus. Não aceite para si absolutamente nada, nem ninguém que se interponha entre você e Deus. Nada, nem ninguém que se coloque entre você e a tua vida de honra, de serviço, de adoração ao único, eterno e verdadeiro Deus, que ocupe o lugar que somente deve ser dele, como teu único, eterno e verdadeiro Deus. E se você fizer isso, então você poderá experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que é fazer você ser abençoado, porque Deus não deu aquela lei para aquele povo e que serve para mim e para você hoje, porque são leis atemporais. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso e Ele é zeloso. Ele não deu aquelas leis para ser um déspota sobre nós. Ele deu aquelas leis para que, vivendo por elas, nós possamos ser felizes, realizados, abençoados e não termos sobre nós nenhum dominador. Eu quero te perguntar, o Brasil, que é de maioria cristã, o Brasil, que é reconhecido como de maioria conservadora, por que a gente está sofrendo tudo que está sofrendo? Por que é que nós estamos ficando sobressaltados com notícias do tipo o Supremo Tribunal Federal, que não foi eleito para legislar, está na iminência de criar uma lei para permitir o assassinato de bebês no ventre da mãe? Sabe por quê? Porque nós que dissemos, eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor, é balela, tem ídolo. Não está buscando viver santidade. E o único, eterno e verdadeiro Deus não tem sido o único, eterno e verdadeiro Deus na vida de muito crente. E você sabe o que é pior? É que isso está sendo visto e sendo sentido por ele, por ela, mas não faz nada para isso ser diferente. Mas você que está aqui hoje, você que está participando com a gente agora, se isso é uma realidade na sua vida, se você quer ver essa realidade toda ser alterada, diga depois de mim, nada será transformado se eu não for primeiro. Nada muda até que você mude. Nada será diferente até que você seja. E Deus não fará nada
Nós choramos, nós clamamos, nós colocamos nosso joelho no chão, nós rogamos ao Senhor, nós ficamos sobressaltados, nós dizemos, não é possível que isso venha acontecer. Mas Deus deixou acontecer. E por que Deus deixou acontecer? Porque Ele estava sendo desonrado. Quantas igrejas, quantos púlpitos, quantos altares corrompidos pelo pecado, pela vaidade. Quantas igrejas cultuando o pastor, quando deveria estar cultuando a Deus. Quantos crentes cultuando o artista. O quê? Quem vai naquela igreja lá é o cantor tal. No domingo ele não está na igreja dele, ele está na igreja onde o cantor tal vai. Porque o cantor tal é gospel, é o ídolo dele. Como é que nós poderíamos estar vivendo diferente o que estamos vivendo na sociedade, irmãos? Se nós temos desonrado a Deus na sua santidade. Ele diz, eu sou Deus zeloso. Não é porque vocês são meus. Não é porque você disse lá, fez uma aliança, recebeu meu filho como teu Salvador e Senhor, que eu vou deixar aqui, eu vou impedir que você passe pelas dificuldades, adversidades, porque se você der lugar, permissão e autoridade, Satanás fará a bagunça. E o que ele está fazendo nessa nação não é outra coisa, porque os crentes não têm vivido, não têm obedecido e não têm honrado a Deus no cumprimento dos seus mandamentos. E nessa hora, talvez você possa dizer assim, mas eu tenho buscado ser um crente honrado, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu participo do ministério, eu tenho compromisso. Isso significa dizer então, que para depender de você, vai ficar tudo bem. As coisas serão todas diferentes. A sociedade vai sofrer uma alteração maravilhosa. Tenho certeza que você é o suprassumo da realidade de santidade e pureza que precisa nesse país, nessa cidade. Nada muda até que nós comecemos a ser diferentes. Eu quero clamar a Deus por essa nação cada dia mais. E quero saber que junto comigo tem um exército que não dobra o joelho para um ídolo. Deus está esperando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que não compactuam com o que está errado. Está errado, ponto. Mas sabe o que eu vejo? Um monte de crente que tem como ídolo o seu patrão, o seu salário. Porque ídolo é aquele, Deus é aquele que me satisfaz. Deus é aquele em que eu coloco a minha fé, minha esperança, minha confiança. Aí eu sou um funcionário público e eu trabalho por contrato. Porque o gestor público é um corrupto, não abre concurso público. Porque sabe que se abrir concurso público não pode demitir quem passou. E quem passou não pode ser manipulado para fazer campanha política. Mas eu sou contratado. Eu sei que esse gestor público está errado, é corrupto. Mas eu pego a bandeirinha e eu vou para a rua. E eu faço a propagandazinha. Eu sou lá o boneco do posto. E eu digo, não, mas eu não vou votar nele. Mas eu estou fazendo o que lá? Corrupção. Idolatria. Mas se eu não for, eu perco o emprego. Jesus diz assim, é melhor sem um olho você entrar no céu, do que tendo os dois você ir para o inferno. Pastor, mas isso é radical. Você quer mais radical do que Jesus Cristo, pelos teus pecados e pelos meus pecados, sendo Ele inocente, morrer naquela cruz para te dar salvação e a mim também? E vai esperar que o Deus que fez isso, por quem não merecia, acha que está tudo certo, porque afinal de contas,
É o emprego, né? O trabalho, né? O sustento da família dele. Que resposta, ou que justiça Deus teria para apresentar a todos os cristãos primitivos que foram presos, perderam todos os seus bens, perderam família, foram levados para Coliseu para serem mortos por feras, outros que foram mortos depois de serem estripados vivos, outros que foram empalados vivos e banhados em betume e depois incendiados para iluminar a Via Ápia. O que Deus iria dizer para esses que morreram assim como santos, por não negociar a verdade e por não se corromper, por dizerem, só o Senhor é Deus? Se eu e você negociamos a nossa fé, a nossa santidade e a nossa honra para com Deus, Deus diz, eu sou Deus zeloso, eu sou o Senhor, eu não aceito concorrente, não importa quem ele seja. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã, se nós queremos dias melhores têm preço. E o preço não é caro, é vivermos santidade. Se dizemos que somos do Senhor, vivamos como filhos de Deus. Se dizemos que temos Jesus como nosso único, eterno e suficiente Salvador, valorizemos o sacrifício que Ele fez naquela cruz por nós. Vivamos em santidade. Eu quero falar com você que está vivendo uma realidade de vida em que você vive angustiado, vive se escondendo, você não consegue se relacionar com as pessoas, você olha e está sempre pensando, poxa, mas a minha vida é sempre um gráfico de altos e baixos, não sei de onde vem isso. Você que tem um acanhamento, algo que, de onde vem esse negócio? Talvez você tenha desenvolvido epigeneticamente uma inclinação má, ruim, negativa, que você herdou. E isso não é porque Deus é mau, ruim, Ele não quer o seu bem, não. Tanto que eu estou aqui para dizer para você, comece a escrever uma história nova para a sua vida. Você não precisa sofrer as consequências pelos atos dos seus pais lá do passado, pelas coisas erradas que eles viveram. Deus pode intervir na sua vida e começar a construir uma história nova. Você pode começar a construir uma história nova. Você só precisa do dedo de Deus para começar a escrever isso aí. Então coloca a sua vida aos pés da cruz. Entrega a tua vida para Jesus. Recebe Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Diga, meu Deus, até aqui eu vivi do meu jeito. Eu até procurei viver uma religiosidade. Eu creio no Senhor, mas eu reconheço, como disse o pastor, eu não tenho buscado saber primeiro o que o Senhor pensa, antes de eu decidir ou fazer as coisas. Por aquilo que eu acredito que é o certo, é o que eu tenho procurado fazer. Mas eu reconheço que eu não sei o que é o certo, segundo o Senhor. Mas eu quero, a partir de hoje, começar a entender, conhecer a verdade. Eu não quero conhecer uma verdade, eu quero conhecer a verdade, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero construir uma realidade diferente, uma vida com paz, com equilíbrio e com satisfação. Eu estou cansado dessa situação de vida, em que eu ando, rodo, estou sempre no mesmo lugar. Às vezes eu até chego a posições interessantes e no momento mais confortável, mas daqui a pouco estou eu lá de novo. Senhor, eu quero que isso tenha fim. Eu quero começar uma realidade de vida diferente. Eu preciso de um gráfico que tenha reta na minha vida.
e uma reta ascendente. Então eu quero entregar minha vida para Ti. Eu recebo a Ti como meu único, eterno, verdadeiro e suficiente Deus. E eu faço hoje a aliança de que eu vou viver pela Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu vou ler, eu vou estudar e eu vou buscar conhecer o Senhor. Eu quero ter na minha vida todas as bênçãos que o Senhor conquistou na cruz e que são meu direito e são minha herança. E eu quero, em contrapartida, viver de tal maneira que dá prazer ao teu coração. Eu sou imperfeito, fatalmente vou errar em alguma coisa, mas isso não significa dizer que eu vou me acomodar ou me acostumar a isso. Eu vou, a partir de hoje, começar uma realidade nova, uma história nova, para viver de tal maneira a dar prazer ao teu coração. Se você entendeu que você precisa fazer isso, se você quer fazer isso, se você quer começar uma história nova na sua realidade de vida, na sua existência, se você quer construir um futuro diferente e melhor, se você quer ser responsável por abençoar os teus filhos, quem sabe que você ainda nem os tenha, ou abençoar aqueles que você já tem, paralisando a obra maligna que você, porventura, já tenha transferido para eles. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Quando terminar esse culto, não vá embora. Haverá irmãos que estarão aqui à frente. Esses irmãos que estão vindo aqui à frente, eles estarão aqui para receber você. Esses irmãos que estão vindo aqui à frente estarão aqui para cuidar de você. Esses irmãos que estarão vindo aqui à frente estarão aqui para orar com você, para te dar a palavra de orientação que você precisa. Então não vá embora, não. Nós queremos ser um lugar de vida para você. A gente não quer que você venha para uma religião. Deus quer que você venha para Ele. Ser membro da Igreja de Cristo é consequência de ser tornado filho de Deus. Quem é filho deve estar na casa do Pai. Então, quando terminar, venha. Se você quiser, pode sair do seu lugar agora e vir, se esse for o desejo do teu coração. Se você preferir, quando terminar o culto, você pode sair e vir também. Eles estarão aqui para orar com você e para te ajudar. Você está aí do outro lado da tela, tem um QR Code aí. Se você está participando pela televisão ou por um tablet, você tem um smartphone, clica aí nesse QR Code, entra lá, faz contato conosco, nós vamos retornar o contato com você.